Eu não acreditava em fantasmas. Quer dizer, eu sempre fui o tipo de pessoa prática, que busca explicações racionais para tudo. Mas o que aconteceu naquela noite mudou minha visão para sempre. Eu havia me mudado recentemente para uma casa antiga, no interior, buscando um pouco de paz e tranquilidade longe da cidade. A casa tinha sido construída no início do século XX e ainda preservava muito do seu charme original. Eu estava encantado com a arquitetura e a sensação de voltar no tempo. Mas desde o primeiro dia, algo parecia estranho. Os primeiros sinais foram sutis. Barulhos inexplicáveis durante a noite, como passos suaves no andar de cima, mesmo quando eu sabia que estava sozinho. Portas que eu tinha certeza de ter fechado estavam abertas na manhã seguinte. Mas eu sempre encontrava uma explicação lógica. A madeira da casa estava velha e rangia, eu provavelmente havia esquecido de trancar a porta. Coisas assim. Até aquela noite. Eu estava dormindo profundamente quando um som me acordou. Era um choro, baixo e angustiado. No início, pensei que era minha imaginação, mas o som continuava, cada vez mais claro. Eu me levantei da cama, tentando seguir a origem do som. Ele parecia vir do sótão. Subi as escadas lentamente, meu coração batendo forte. Quando cheguei ao sótão, o choro parou abruptamente. Acendi a luz, esperando ver um animal ou algo que pudesse explicar o barulho. Mas o sótão estava vazio, exceto por algumas caixas antigas e móveis cobertos de poeira. Foi então que vi uma velha foto em cima de uma das caixas. Era uma foto em preto e branco, mostrando uma família que deve ter vivido naquela casa há muito tempo. No centro da foto estava uma menina pequena, com uma expressão triste no rosto. De repente, senti um calafrio e o ar pareceu ficar mais pesado. Antes que eu pudesse me mover, ouvi uma voz sussurrando meu nome. O som vinha de trás de mim. Quando me virei, vi uma figura etérea, a menina da foto, olhando diretamente para mim. Seus olhos estavam cheios de tristeza e desespero. "Por favor, me ajude", ela sussurrou. "Eu não consigo sair daqui." Congelado de medo, não consegui responder. A figura começou a se dissipar, mas o choro voltou, ainda mais forte e desesperado. Corri para fora do sótão, descendo as escadas às pressas. Passei o resto da noite no meu carro, incapaz de voltar para dentro da casa. Na manhã seguinte, pesquisei a história da casa e descobri que a menina havia morrido tragicamente lá, há muitos anos. Alguns dizem que foi um acidente, outros que foi algo mais sinistro. Mas desde aquela noite, eu sabia que ela estava presa ali, procurando alguém que a ajudasse a encontrar paz. Eventualmente, vendi a casa e me mudei para um lugar novo. Mas até hoje, quando fecho os olhos à noite, ainda posso ouvir aquele choro distante e sentir o olhar triste da menina, pedindo ajuda. Nunca mais consegui ignorar o que não posso ver. Eu me chamo Rodrigo, e vou compartilhar uma experiência assustadora que vivi há alguns anos. Tudo começou quando me mudei para uma casa antiga no interior de Minas Gerais. A casa era grande, com um jardim descuidado e janelas de madeira que rangiam ao menor sopro de vento. O preço estava bem abaixo do mercado, o que me deixou um pouco desconfiado, mas a dona da casa, Dona Marta, uma senhora simpática e idosa, disse que a casa estava abandonada há anos e precisava de cuidados. Aceitei a proposta, achando que poderia restaurá-la e transformá-la em um belo lar. As primeiras semanas foram tranquilas. Eu estava empolgado com a reforma e passava horas limpando, pintando e reparando os estragos do tempo. Foi então que as coisas começaram a ficar estranhas. À noite, eu ouvia ruídos vindos do andar de cima, como passos e sussurros. No início, achei que era apenas a casa se acomodando ou talvez barulhos de animais. Mas os ruídos se tornaram cada vez mais frequentes e claros. Uma noite, enquanto eu estava assistindo TV na sala, ouvi um barulho de algo caindo no andar de cima. Subi para investigar e encontrei um dos quadros que eu havia pendurado no chão, com um vidro estilhaçado. Coloquei o quadro de volta na parede e desci, tentando não pensar muito sobre o ocorrido. Alguns dias depois, acordei de madrugada com a sensação de que alguém estava me observando.
Abri os olhos e vi uma sombra escura parada no canto do meu quarto. Fiquei paralisado de medo, sem conseguir me mover ou gritar. A sombra ficou ali por alguns segundos, que pareceram uma eternidade, antes de desaparecer lentamente. No dia seguinte, decidi conversar com Dona Marta sobre os acontecimentos. Ela me olhou com uma expressão séria e hesitante, antes de finalmente me contar a história da casa. Anos atrás, um homem chamado Henrique viveu ali com sua família. Ele era um homem violento e, em um acesso de fúria, assassinou a esposa e os 2 filhos pequenos antes de tirar a própria vida. Desde então, ninguém conseguia viver na casa por muito tempo. Os moradores anteriores relataram experiências similares às minhas, ruídos inexplicáveis, sombras e a sensação constante de serem observados. Decidi que não podia continuar morando ali. No dia seguinte, arrumei minhas coisas e saí da casa, deixando tudo para trás. Até hoje, quando lembro daquela sombra no meu quarto, sinto um arrepio percorrer minha espinha. Nunca mais voltei àquela casa, e espero nunca mais ter que enfrentar algo assim novamente. Eu me chamo Clara, e o que vou contar aconteceu comigo há 5 anos, em uma pequena cidade do interior onde eu morava. Na época, eu tinha 21 anos e estava no último ano da faculdade. Decidi alugar uma casa sozinha para poder me concentrar melhor nos estudos. Era uma casa antiga, construída no final do século XIX, cheia de detalhes arquitetônicos clássicos. Sempre gostei desse tipo de construção, então me apaixonei pela casa assim que a vi. Logo na primeira noite comecei a sentir algo estranho. Ouvi barulhos de passos no andar de cima, mesmo sabendo que era impossível, já que eu estava sozinha. Tentei ignorar, achando que eram apenas os sons normais de uma casa velha. Mas os barulhos continuaram, e eu comecei a ficar realmente assustada. Certa noite, enquanto estava na cozinha preparando o jantar, ouvi um sussurro. Era baixo, quase imperceptível, mas estava claro o suficiente para me fazer parar o que estava fazendo. Olhei em volta procurando a fonte do som, mas não vi nada. O sussurro parecia dizer meu nome, Clara. Senti um frio percorrer minha espinha. Depois disso, os acontecimentos se tornaram mais frequentes. Portas batiam sozinhas, objetos mudavam de lugar, e eu constantemente sentia como se estivesse sendo observada. O auge do terror aconteceu numa noite em que acordei de madrugada. Estava completamente escuro, e eu podia ouvir uma respiração pesada ao lado da minha cama. Estendi a mão para acender o abajur, mas antes que pudesse tocar no interruptor, algo agarrou meu braço. Era uma mão gelada, de dedos longos e ossudos. Gritei e me debati, mas quando consegui acender a luz, não havia nada ali. Meu braço estava marcado, como se alguém realmente tivesse me segurado. Desesperada, procurei ajuda. Falei com vizinhos que me contaram que a casa tinha uma história macabra. No início do século XX, um homem foi encontrado morto no porão, e dizem que seu espírito nunca deixou o lugar. Ele era conhecido por ser uma pessoa amarga e violenta, e alguns acreditavam que ele ainda assombrava a casa, buscando vingança. Não demorou muito para que eu decidisse me mudar. Aquela casa estava destruindo minha paz e minha sanidade. Consegui encontrar um novo lugar rapidamente e desde que me mudei, nunca mais tive nenhuma experiência sobrenatural. Mas até hoje ainda me arrepio ao lembrar daquelas noites de terror e do toque gélido daquela mão que parecia saída do inferno. Meu nome é João, e o que vou contar agora aconteceu comigo há alguns anos, em 2017. Nunca fui de acreditar em histórias de fantasmas ou assombrações, mas essa experiência mudou minha visão sobre o sobrenatural. Tudo começou quando me mudei para um apartamento antigo no centro da cidade. Era um prédio construído na década de 1920, com corredores largos e pisos de madeira que rangiam a cada passo. O aluguel estava barato, e o lugar tinha uma atmosfera vintage que me atraía. Na primeira noite, notei que algo estava errado. À meia-noite, fui acordado por um som de passos vindo do corredor. Pensei que fosse o vizinho, mas quando abri a porta, o corredor estava vazio. Fui dormir de novo, tentando ignorar o acontecido. Nos dias seguintes, os eventos estranhos continuaram. Objetos mudavam de lugar, luzes piscavam sem razão aparente. Em algumas noites, eu senti uma presença fria ao meu lado.
Resolvi investigar a história do prédio e descobri que, nos anos 40, uma jovem mulher chamada Laura havia morrido no meu apartamento sob circunstâncias misteriosas. Uma noite, enquanto assistia televisão, a tela ficou preta de repente e uma mensagem apareceu: "Saia daqui." Meu sangue gelou. Desliguei a TV, mas a mensagem continuava lá. Em pânico, saí do apartamento e passei a noite na casa de um amigo. No dia seguinte, chamei um padre para benzer o apartamento. Ele disse que sentia uma energia pesada no lugar e fez orações em cada cômodo. Durante a bênção, ouvimos um grito agudo vindo do quarto. Quando corremos para lá, vimos uma sombra desaparecer na parede. Depois disso, as atividades paranormais diminuíram, mas nunca cessaram completamente. Decidi me mudar 2 meses depois. Até hoje, quando passo pelo antigo prédio, sinto um arrepio na espinha e lembro de Laura e de como ela tentou, de alguma forma, me expulsar de seu lar. Obrigado por assistirem ao vídeo. Se inscrevam no canal para mais histórias intrigantes e compartilhem com amigos que gostam do sobrenatural. Não se esqueçam de clicar no próximo vídeo que aparecerá na tela. Até a próxima!